Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Guesla. Olá, esta é a Rede Guesla de televisão e a partir deste momento você está vendo TV com o Júnior Guesla, que é este que vos fala. Você que nos acompanha pelo YouTube, já deixa o like, também se inscreve aí no canal. Você que nos acompanha pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, obrigado pela companhia. Estamos chegando com o terceiro episódio dessa segunda temporada de Vendo TV com o Júnior Guesla, hoje para falar de um programa polêmico, com muitas controvérsias, mas também que mudou a história do humor na televisão brasileira no início dos anos 2000, e a gente vai falar sobre Pânico na TV, então fiquem conosco aqui porque temos vários assuntos aqui para passar. Se você acompanhou o programa durante o período de exibição, vamos falar sobre muita coisa por aqui. Lembrando para você deixar o like, também se inscrever no canal, deixar teu comentário aqui no chat ou então depois nos próprios comentários aqui do nosso Vendo TV com o Júnior Guesla. Eu agradeço demais se vocês puderem fazer isso pela gente aqui, pra gente poder seguir crescendo com a Rede Guesla de televisão, tá certo? Nobody já está aqui a postos também, sempre preparado para estes grandes momentos que vivemos aqui juntos, né, no Vendo TV com o Júnior Guesla. Bom, vamos tirar uma questão da frente aqui pra gente poder seguir com esse assunto. O meu objetivo hoje de falar aqui sobre o Pânico, ele na verdade me veio à mente esse assunto porque eu vi uma entrevista do Rafinha Bastos com o repórter Vesgo, né, o Rodrigo Scarpa, que hoje mora lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, e ele contou muita coisa da história do programa, trouxe vários elementos aí da história do programa, e eu achei interessante resgatar isso porque de fato é um programa que marca muito a história da TV brasileira. O que eu queria falar em primeiro lugar? É um programa muito polêmico, muito controverso, que acho que passou dos limites por várias vezes. Isso é incontestável, assim, ele beirou ou passou dos limites em várias oportunidades. Acho que principalmente na Band, ali na fase final do programa de 2012 a 2017, eu me lembro de ter assistido o primeiro dia do programa na Band e ter sentido que eles tinham dado uma guinada para esse lado do humor mais nonsense, desse humor que realmente ultrapassa algumas barreiras, me parece. Que era algo que também era a premissa do programa na TV, lá no início dele em 2003, com quadros como A Hora da Morte, por exemplo, que era livremente inspirado no Jackass, né, que é um tipo de humor lá nos Estados Unidos que é muito popular, mas que particularmente eu não gosto muito. O que eu gostaria de abordar aqui sobre o Pânico na TV e a maneira com que ele mudou a linguagem do humor no Brasil? Sobre algumas características que realmente me prendiam no programa. Alguns quadros que realmente pra mim sempre foram muito marcantes e me faziam rir de verdade, assim. Por quê? Eu acho que pra mim, como telespectador, o Pânico acertava muito quando ele usava aquele humor quinta série, né? Quando era aquele humor mais quinta série, mais bobo, na verdade, de uma forma geral. Porque tinha aquele momento que era tão bobo, eram situações tão irreais que conseguia fazer a gente dar risada de fato, né? Então, eu quero falar sobre alguns desses quadros aqui, principalmente essa mudança, porque a gente não pode ignorar que o Pânico foi um dos programas mais longevos da TV brasileira e que conseguiu feitos muito difíceis de se conseguir, como por exemplo, bater o Fantástico. O Pânico conseguia dar 15, 20 pontos às vezes na Rede TV e se isolar na liderança, pelo menos por alguns minutos do domingo à noite. Isso era realmente muito impressionante. Pra quem não sabe, o Pânico é um programa de rádio desde 1993, na verdade, né? O Emílio Surita, que fez muita coisa na TV brasileira já, ele, fora do Pânico, inclusive, ele tinha esse programa lá na Jovem Pan, é uma concepção dele e do Tutinha, e o Emílio, ele já era uma figura conhecida no rádio e na TV dos anos 80, ele cobria o carnaval da Band, se eu não me engano, lá nos anos 80 também, e também tem outra passagem que muita gente não lembra, mas o Emílio e o Bola eram aqueles DJs que ficavam lá naquela cápsula no início do Caldeirão do Hulk. Nos primeiros anos ali do programa, tinha realmente essa passagem do Caldeirão do Hulk com o Emílio e o Bola. Então, o Emílio principalmente era uma figura muito conhecida. Acho que tanto que quando o Pânico estreou, as primeiras vezes que eu assisti lá em 2003, a única pessoa que eu conhecia era o Emílio de fato, porque a Jovem Pan era uma rádio que já tinha uma capilaridade muito grande, mas que na época era mais concentrada em São Paulo. O sucesso do Pânico, ele era em São Paulo e só chegava a outros estados por fitas cassete, por gravações, porque não tinha ainda a grande capilaridade que a Jovem Pan foi adquirindo no decorrer dos anos. Pelo menos aqui eu não me lembro de ouvir o Pânico, acho que não tinha muita possibilidade de ouvir mesmo. Enfim,
O programa estreou na Rede TV e era uma ideia do Tutinha e do Emílio já há bastante tempo. Ele estreou em 28 de setembro de 2003. Qual é que foi a grande mecânica para que o Pânico tivesse um salto de audiência ali nos primeiros meses? O programa dava 1.2 na época na Rede TV, que era o padrão dos programas da Rede TV. Só que o programa era muito, muito forte no rádio em São Paulo. Então ele era muito ouvido durante a semana. A gente tinha realmente uma estrutura de rádio que conseguia impulsionar o programa da TV, convidando as pessoas para assistirem isso e fazendo uma ligação entre os dois produtos. Tanto que no próprio Pânico na TV, vocês vão lembrar disso, tinha o momento Semana em Pânico, né? Que era quando eles já gravavam os estúdios da rádio e traziam os melhores momentos, entrevistas e tudo mais que aconteciam lá no programa da rádio. O motor do rádio, então, fez esse programa subir nos índices bastante rápido. Um dos primeiros quadros que começou a chamar muita atenção, justamente pela similaridade com o padrão Jackass lá dos Estados Unidos, era o A Hora da Morte, né? Que era os caras vestidos com máscara e com o traje todo preto e fazendo loucuras, né? Se jogando de carrinho de supermercado, morro abaixo, eu me lembro de cenas como essas, mas enfim. A Sabrina Sato não fazia parte do programa na rádio, mas ela estava recém saindo do BBB 3. Pra quem não se lembra, foi muito rápida essa ascensão dela nesse sentido, porque ela saiu do BBB 3 e foi direto pro Pânico já na TV, já direto na TV, né? Fez a sua estreia ali também. Só que eu acho que, e aí voltando para aquela questão central que eu falava lá no início, que era o que realmente me prendia no Pânico, era aquela situação, era a forma com que eles conseguiam conduzir algumas sagas, que eram, de novo, aquela saga quinta série, histórias bastante bobas, mas que eles sabiam editar, eles sabiam trazer esse contexto. E talvez os caras que inauguraram esse formato dentro do próprio Pânico foram Vesgo e Silvio, o Rodrigo Scarpa e o Ceará, que começaram a buscar, enfim, o Pânico não tinha muito prestígio para entrar nas festas badaladas de São Paulo, do Rio de Janeiro, só que eles ficavam na porta e geravam muito conteúdo dali. Vocês vão lembrar que a maioria talvez a maioria das lembranças dessa época do Pânico na TV seja essas entrevistas na entrada de festas, pegando vários globais, pessoas que não gostavam deles também, mas eles geravam muito conteúdo por ali, né? Então, Vesgo e Silvio foram as grandes estrelas do programa por muitos anos, né? E talvez a primeira grande saga que eles tenham conseguido trazer por várias semanas foi a saga das sandálias da humildade, né? Então, quando algum artista não era muito receptivo com o Pânico e tudo mais, eles faziam esse movimento de sair atrás desses artistas para tentar levar e fazer com que eles calçassem as sandálias da humildade, né? Então, eram umas sandálias que eu acho que eles compraram na 25 de março, alguma coisa assim, e eles queriam que as pessoas calçassem essa sandália para se desculpar, não, para mostrar que eram humildes, né? Era essa a proposta. E aí, quanto mais essa pessoa fugia, mais a narrativa conseguia ficar encorpada, mais se criava ali uma situação realmente cada vez maior para culminar num fechamento, seja a pessoa se recusando definitivamente ou seja a pessoa calçando as sandálias da humildade. Me lembro muito disso aí. Acho que a primeira que foi a Daniela Sicarelli, né, Nobari? Acho que foi isso aí. Muito bem. E aí, o Vesgo e Silvio também tiveram esse sucesso que eles tiveram, tanto cobrindo as festas quanto com as sandálias da humildade, levaram eles para outras matérias que para mim são muito memoráveis. Inclusive eu vi uma essa semana para poder trazer aqui para vocês e trazer como referência. Essa que eu vi como referência essa semana é a da tomatina, que eles foram para Espanha naquela festa em que eles usam uns tomates estragados e passam numa rua com um grande caminhão de tomate. É tipo um carnaval bastante apertado numa rua e que as pessoas jogam tomates umas nas outras. Tem vários momentos hilários nessa reportagem, porque é o Vesgo ali no meio, o Vesgo e o Silvio ali no meio de uma galera tomando tomatada na cara e tentando falar algumas coisas. Então, foi um dos grandes hits dessa época. Além disso também, depois da tomatina, do sucesso que foi a tomatina, e eu acho que foi uma das matérias que conseguiu colocar o Pânico em primeiro lugar naquela época, também teve o Cheese Rolling, né, que foi, inclusive passou no Faustão essa semana, dentro das videocassetadas, como é que funciona o Cheese Rolling lá na Inglaterra, que é aquela corrida do queijo, né, soltam o queijo morro abaixo, as pessoas saem correndo atrás tentando pegar o queijo. É um festival de videocassetadas, basicamente, né? Também, outro que eu me lembro que eu gravei na fita VHS, que eu fiquei assistindo e reassistindo milhares de vezes, foi eles visitando o Kiko no México. Foi dividido em duas partes, se eu não me engano, a visita deles. Primeiro até eles chegarem ao México, depois eles fazendo essa transição também.
e encontrando o Kiko de fato, mas eu me lembro de nunca ter visto o Kiko fora do Chaves. Na época, tinha uma ou outra entrevista que o Gugu tinha feito nos anos 80, mas mais recente, ali pros anos 2000, não existia nada. E esse encontro do Vesgo e Silvio com o Kiko foi uma coisa que eu gravei e eu assisti acho que todos os dias naquela semana de novo, porque foi um encontro realmente desse humor bobo, quinta série, com um cara que fez parte de uma trupe que fazia uma coisa nessa linha, de um humor inocente em alguns aspectos, é um humor meio bobo, né? E aí, essa questão do Vesgo e Silvio encontrando o Kiko foi mais uma das memoráveis, mas também tem outros momentos, outras sagas além das Sandálias da Humildade que são inesquecíveis, como por exemplo a saga Renova Silvio, né, em que eles fizeram um contrato de imitação pro Silvio renovar, né, a cada 2 anos, e eles foram no Qual é a Música, teve toda uma narrativa lá, e o Silvio assinou, né, o contrato de renovação de imitação, né. Teve isso. O Silvio Santos, inclusive, quase levou o Pânico pro SBT várias vezes, inclusive antes de ir pra Band, eles quase foram pro SBT, porque o Silvio, de alguma forma, tinha uma simpatia muito grande, principalmente pelo Vesgo e pelo Ceará. Tanto que ele dava entrevista sempre que ele encontrava eles, ele sempre parava e dava entrevista, que é uma coisa rara do Silvio Santos fazer, né? Então, realmente, ele tinha uma admiração muito grande pelo trabalho do Pânico. Outra coisa também é que aí, esse sucesso do Vesgo e Silvio, ele começou a multiplicar essa tarefa de ir pras festas e tentar conversar com as pessoas na entrada ou na saída das festas, que o Pânico fazia muito bem. Aí surgiram outras duplas, como o próprio Christian Pior, que era o Evandro Santo, e a Sabrina, também indo pras festas, o próprio Amaury Dumbo também, que o Carioca fazia depois, né? Outras figuras também que foram entrevistando. Outros talentos que foram surgindo ali, por exemplo, foram o Eduardo Sterblit, que na época surgiu como César Polvilho, o repórter ação, que era um repórter completamente atrapalhado, que não sabia entrevistar as pessoas, então era muito engraçado ver o Sterblit, porque eu acho que tem vários personagens, acabou de passar aqui inclusive, tem vários personagens do Sterblit hoje que me lembram muito o próprio César Polvilho, que foi esse primeiro personagem que ele fez no Pânico. Tanto que o Pânico ele conseguia criar factoides de uma forma muito fácil, né? Não tinha uma internet tão fervorosa como hoje, no sentido de descobrir as coisas. Então, pra mim, o César Polvilho, o nome dele era César, entendeu? Eu fui descobrir que ele era Eduardo Sterblit muito depois, né? Só que era essa variedade de ter bons personagens à frente da mesma situação escassa, de tentar pegar as pessoas na entrada ou na saída das festas e tentar entrevistá-las. Então, teve isso também. Outros momentos também, grandes momentos, foram momentos de imitações, de quadros que imitavam outros programas. Para mim, alguns dos melhores são o Marília Gabrierpes, né, que era o Ceará, tem um momento histórico, inclusive, antológico, que é Marília Gabrierpes entrevistando Marília Gabriela. Vejam isso no YouTube, que vale muito a pena, é muito bom. Quem mais? Teve também o Jornal do Boris, né, que era com o próprio Carioca, né? E ele também um dia contou com a participação do Boris Casoy, isso já na Band, já nos últimos anos ali também, né? E aí, tudo isso girava em torno desse universo de, pra mim, a parte do Pânico que eu assistia, e eu me lembro disso desde o início, tá? Não é desde a fase da Band, mas desde o início do programa tinha vários quadros que eu não gostava, que não era o tipo de humor que eu achava engraçado, de fato. Só que esse humor quinta série, esse humor bobo, que o Vesgo e Silvio principalmente faziam, era algo que me prendia muito a televisão. Outro viral que acabou de passar aqui, que eu não me lembrei de falar, é o Dança do Siri, né? Dança do Siri teve outras sagas maravilhosas. Fazer o Galvão dançar a Dança do Siri. Vocês lembram que acho que foi o time do Santos, na verdade, que dançou na beira do campo, e aí o Galvão Bueno falou o nome da Dança do Siri pra eles fazerem ali e tal, e o Pânico foi atrás dele o tempo todo, em todos os lugares, tentando fazer ele dançar a Dança do Siri. Então Silvio Santos dançou a Dança do Siri, no Qual é a Música, inclusive. O Galvão Bueno dançou a Dança do Siri, tantos famosos que dançaram a Dança do Siri, era uma coisa impressionante, assim, como era um viral, né, era um TikTok, era uma trend do TikTok nessa época, foi o que o próprio Vesgo falou ali na questão, quando ele deu a entrevista pro Rafinha Bastos, que serviu como inspiração para esse episódio aqui do podcast.
E pra mim, de novo, o Vesgo e Silvio também tiveram outras reportagens que eles foram pra Copa, principalmente, então usando essa rivalidade Brasil-Argentina pra zoar os argentinos. Eles foram uma vez, se eu não me engano, pra Argentina, num bar, usando um controle remoto universal, e toda vez que a Argentina atacava, eles desligavam a televisão. Então é um humor quinta série que realmente que era engraçado, sabe? Que tinha os seus excessos em vários momentos, mas quando era concentrado nessa coisa do humor quinta série, pra mim, era um programa que deixou a sua marca de uma forma muito consistente. Muito, muito, muito consistente. Né? Então, outros talentos, e quantos talentos saíram dali para ir para outras emissoras, né? Para fazer a sua carreira em outras emissoras. O próprio Ceará, o próprio... Carioca também, né? O Vini, que fazia o Glu Glu. Enfim, vários talentos que saíram dali e que construíram a sua jornada na TV brasileira, conseguiram ir para outras emissoras. O Ceará foi pro Multishow, o próprio Carioca passou um tempo na Record, se eu não me engano. Hoje ele e o Bola tem o podcast, o Ticaracaticast, eu tenho que tentar... É feito pra ser difícil de falar, né? Mas enfim, o Vesgo saiu bastante dos holofotes, ele fala nessa entrevista, inclusive pra quem assistiu o Pânico e gostava dessa parte aí do Vesgo e do Silvio, vale a pena assistir essa entrevista que o Rafinha Bastos fez com ele lá nos Estados Unidos, porque ele conta muita coisa dos bastidores do programa, do período do programa e tudo mais. Então, muitos deles seguiram a sua carreira. O próprio Pânico continua hoje num formato completamente diferente, abordando basicamente questões mais jornalísticas, com humor junto, mas indo muito pro lado da política, como a Jovem Pan, de uma forma geral, tem feito. Mas essa época do Pânico e o que ele representou dentro da TV brasileira, em termos de quebra de linguagem, eu acho que a gente teve grandes quebras de linguagem no humor quando a gente viu principalmente as pessoas trabalhando com muita criatividade e pouco recurso. É assim com o Faustão no Perdidos na Noite, é assim com o Pânico na Rede TV, principalmente, ali conseguindo dar 15, 16 pontos, trazendo só coisas mais... saídas de festa, por exemplo. Né? Então, tudo isso tem a ver com isso. Claro, mais uma vez eu reforço aqui o que eu falei lá no início, tem várias questões que extrapolaram os limites, acho que hoje em dia a gente tem ouvido, inclusive nos podcasts, muitos dos integrantes do Pânico falando que era um ambiente muito tóxico, muito difícil de lidar ali, em vários aspectos, ao mesmo tempo que tem também uma gratidão por ter passado por ali e ter construído aquela história. A própria Sabrina fala muito sobre isso, fala muito sobre as amizades que ela fez no período do Pânico e tal. Então, enfim, eu deixo pra vocês aí também julgarem e colocarem aqui embaixo nos comentários o que vocês achavam do programa, se vocês têm essa mesma percepção que eu tenho, de que essa parte mais quinta série era divertida, e aí tinha outras partes que realmente eu não me sentia nem muito confortável pra assistir, mas assisti essa parte principalmente das entrevistas, que nem eu falei, Vesgo e Silvio e tudo mais, e queria saber a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês acham que o Pânico foi, de fato, um programa que mudou bastante o paradigma do humor e que inspirou, inclusive, novas vertentes de humor, né? Porque eu acho que eu vejo, por exemplo, a cara de pau com que a Tata Werneck faz perguntas pras pessoas, também baseada nessa quebra de paradigma que o Pânico fazia nesse sentido, de não entrevistar os globais com uma pompa e circunstância, mas principalmente com perguntas inusitadas, perguntas engraçadas e tal, que muitos deles acabavam embarcando, e essa era a graça de assistir essa época aí do Pânico na TV, que foi de 2003 a 2011 na Rede TV, e aí depois, como eu falei no início, de 2012 a 2017 na Band, já foi uma fase que pra mim já decaiu muito nessa questão desse humor que eu gostava de ver, que era o humor mais bobo, mais quinta série, nesse sentido do que o Vesgo fazia. Pra mim, acho que o Vesgo, ele era o exemplo maior de conseguir fazer esse humor bobo, dele ficar, 10 horas dentro de uma lata pra tentar dar um susto no José Serra quando ele passasse. Também está na internet esse momento, né? Enfim, gente, esse foi mais um episódio de Vendo TV com o Junior Guesla. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e o comentário. A gente volta na semana que vem com mais episódio inédito. Um beijo pra vocês, se cuidem e até lá. Valeu! Vendo TV com Junior Guesla.